A torcida vascaína acordou com mais uma bomba vinda dos bastidores de São Januário. Depois de muitos tropeços dentro e fora de campo, a diretoria do Vasco finalmente decidiu mexer suas peças e buscar com mais intensidade um novo atacante, para reforçar o elenco ainda nesta janela de transferências. O cenário, que já vinha sendo pressionado por mais atuações no Campeonato Brasileiro e uma eliminação vexatória na Copa Sul-Americana, ganhou ainda mais contornos dramáticos com a forma como o clube tem tratado suas promessas da base, e isso mexeu fundo com o emocional do torcedor. É impressionante como o Vasco da Gama, um clube gigante do futebol brasileiro, segue acumulando erros que beiram o amadorismo. E o reflexo disso está estampado não só na tabela, mas também no campo, nas arquibancadas e até mesmo nas negociações. A mais recente é revoltante Matheus Ferreira, volante de apenas 19 anos e cria da base vascaína, foi simplesmente liberado para o São Paulo, mesmo tendo contrato longo com o clube até 2026. Um talento formado dentro de casa, convocado para seleções de base do Brasil, com histórico de títulos sul-americanos, vendido por um valor irrisório, algo que dificilmente algum torcedor entenderia. E isso não foi um caso isolado, é mais um capítulo de uma gestão que parece perdida sem direção e que toma decisões completamente desconectadas da realidade do clube e do sentimento do torcedor. Enquanto talentos como Matheus Ferreira são repassados a preço de banana, jogadores com pouco ou nenhum histórico relevante chegam para vestir a camisa Cruz Maltina como se o Vasco fosse uma vitrine de testes e apostas arriscadas. Dentro de Priory campo, o reflexo dessa bagunça institucional é evidente. O Vasco ocupa hoje a 15ª colocação no Brasileirão com apenas 13 pontos. Uma posição perigosa, colada na zona de rebaixamento. O próximo compromisso será contra o Grêmio, um confronto direto para escapar do ZT4. E não dá para tapar o sol com a peneira, o time até agora não conseguiu mostrar consistência, nem mesmo contra adversários tecnicamente mais fracos. Se o desempenho dentro de campo já não ajuda, a falta de planejamento fora dele complica ainda mais. E aí entra outro ponto que tem tirado o sono do torcedor: a total ausência de critério nas contratações. A diretoria vascaína chegou a mapear nomes interessantes para reforçar o ataque. Atletas como Andrei Gomes, Alan Minda e Thiago Moraes chegaram a ser sondados, mas as negociações não evoluíram por limitações financeiras. Com o cofre praticamente vazio, o Vasco se viu obrigado a mudar de abordagem. Ao invés de buscar reforços de peso, o clube agora está apostando em nomes desconhecidos do grande público, como o equatoriano John Mercado e o paraguaio Gustavo Cavaleiro. John Mercado, por exemplo, é um jogador de 23 anos que atua tanto pela esquerda quanto pela direita. Cria do Panamá. Esporte Clube. Ele teve passagem pela base do Atlético Paranaense, rodou pelo CSA e está há 3 temporadas no futebol português, onde sua melhor campanha rendeu 6 gols e 3 assistências em 35 jogos. Mesmo com esse histórico modesto, o Vasco foi atrás de informações, mas a negociação esbarrou no desejo do clube português de vender o atleta em definitivo, o que pelo visto não vai rolar. E honestamente que bom, porque se a ideia era sair de nomes promissores como Alan Minda e acabar trazendo John Mercado como solução para o ataque, seria um verdadeiro tapa na cara da torcida. É nessas horas que a gente se pergunta: será que a diretoria realmente entende o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa Cruz Maltina? Já o outro nome ventilado é o de Gustavo Cavaleiro, também de 23 anos, atacante destro. Com passagens por clubes do Paraguai como Deportivo Capiatá e Nacional, em sua última temporada, anotou 10 gols e uma assistência em 24 jogos. Um desempenho razoável, mas nada que empolgue uma torcida que clama por reforços de impacto. O Vasco estuda uma proposta de R$400 mil pelo empréstimo, com valor de compra fixado em 2.200.000. A aposta nesse caso seria mais pelo custo-benefício do que pela certeza de retorno técnico. Enquanto isso, a torcida vê o clube sangrar financeiramente e esportivamente. A gestão de Pedrinho, que chegou prometendo reconstrução e retomada de identidade, já amarga índices piores do que a criticadíssima era das 777 Partners.
O aproveitamento de pontos, os resultados em campo, a forma como o elenco vem sendo montado, tudo indica que o Vasco está à deriva. O mais alarmante é perceber que, mesmo diante do caos, o clube parece continuar apostando em fórmulas que já se mostraram fracassadas. E a Sul-Americana serviu como termômetro disso tudo. A goleada sofrida por 4-0, com recordes negativos históricos, expôs a fragilidade do elenco e da comissão técnica. 33 finalizações sofridas, 24%, de posse de bola, maior número de gols esperados cedidos e a pior atuação de um time brasileiro na competição. É impossível passar pano para esse tipo de vexame. O Vasco, que um dia brilhou nos campos da América, agora é protagonista de recordes vergonhosos. Se isso não for o fundo do poço, está bem perto. E o que mais machuca o torcedor é ver o clube completamente desgovernado. Jogadores debochando de protestos, atletas batendo boca com torcedores, diretoria ausente, decisões questionáveis sendo tomadas diariamente. O caso do volante Lucas Loureiro, filho do ídolo Felipe, é mais um exemplo da confusão. O jogador que chegou ao Vasco após passagem apagada pelo Bangu, teve oportunidade, sumiu do radar, rescindiu o contrato e foi parar no futebol português sem maiores explicações. Tudo isso sob o aval de Felipe, hoje diretor técnico do clube. E vamos ser sinceros, o trabalho do maestro à frente do futebol tem sido ruim. Nada contra sua história como jogador, mas como dirigente até agora não entregou. O torcedor do Vasco está cansado de narrativas vazias e promessas não cumpridas. Está farto de ver o clube como laboratório para empresários enquanto suas categorias de base são saqueadas. Está frustrado de ver a camisa do gigante da colina se apequenando diante de adversários sem tradição. E o pior, sem saber o quê? Esperar do amanhã. A cada novo dia, um novo capítulo de desorganização, de descaso, de falta de respeito com quem ama esse clube. E o cenário financeiro só agrava essa crise? Com pouca margem para investimentos, o Vasco busca alternativas que não empolgam. São apostas baratas, negócios de ocasião, nomes que dificilmente trarão impacto imediato. E tudo isso acontece enquanto rivais se reforçam, crescem, disputam títulos. O Vasco, por sua vez, luta para respirar. E cada rodada se torna uma prova de sobrevivência. A situação é delicada e não há muito tempo para lamentos. Se o clube quiser evitar mais um rebaixamento, vai precisar reagir. E rápido. A diretoria precisa ser cobrada. O torcedor tem o direito e o dever de protestar, de exigir explicações, de pedir transparência. Porque o que está em jogo não é apenas uma temporada ruim. É o futuro do Vasco. É o respeito por sua história. É a dignidade de um dos maiores clubes do país. E não adianta tentar empurrar com a barriga. Não dá mais para aceitar desculpas, esfarrapadas, discursos ensaiados e contratações medíocres. O Vasco precisa de comando, precisa de direção, precisa de responsabilidade. Precisa de dirigentes que saibam onde estão pisando e que entendam o peso de cada decisão tomada. Não dá para continuar assistindo calado enquanto talentos da base são entregues por mixaria e jogadores sem qualquer comprovação técnica. São tratados como solução. O torcedor está atento, está machucado, mas está de olho. Porque amar o Vasco é também cobrar por um Vasco melhor, um Vasco digno da sua tradição. E esse momento exige coragem, planejamento e, principalmente, respeito ao escudo que está no peito. Enquanto isso, o torcedor vascaíno segue firme, mesmo com o coração em pedaços. A paixão por esse clube é algo que ultrapassa a lógica, porque é justamente no meio do caos que o vascaíno se agarra com mais força ao sentimento de pertencimento. Mas não dá para romantizar o sofrimento. O amor ao Vasco não pode ser moeda de troca para justificar incompetência, amadorismo e decisões que beiram o absurdo. O que acontece hoje com o clube é reflexo de anos de má gestão, promessas quebradas e discursos vazios que agora se condensam numa diretoria que ainda tenta encontrar o rumo certo, mas parece mais perdida do que nunca. É inacreditável ver um clube como o Vasco tendo que se contentar com sobras do mercado, enquanto outros times da Série A se organizam e vão às compras com convicção. E olha que nem estamos falando de grandes investimentos.
Estamos falando de critério de planejamento de coerência? O Vasco sequer consegue finalizar negociações com jogadores medianos porque simplesmente não tem orçamento para arcar com salários ou taxas de transferência. E mais grave ainda, mesmo sem grana, o clube não consegue se blindar para não entregar talentos formados dentro de casa por valores ridículos, como foi o caso do Matheus Ferreira, um menino com potencial que poderia render muito mais no futuro, vendido a preço de pão francês. Como explicar isso para o torcedor? E quando olhamos para a comissão técnica, a situação também é delicada. A falta de padrão de jogo, as escolhas duvidosas durante as partidas, a dificuldade em reagir a adversidades. Tudo isso forma um pacote que preocupa. A cada jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, a impressão é de que o time entra em campo sem saber exatamente o que precisa fazer. E o resultado disso está na tabela: 13 pontos em 14 jogos, uma vitória suada aqui, uma goleada sofrida ali e o medo do rebaixamento crescendo a cada rodada. O fantasma da Série B assombração. Januário, e se nada for feito, ele vai se tornar realidade de novo. Agora o discurso da diretoria é de que o clube mudou a estratégia. Diante da dificuldade para fechar com nomes mais conhecidos, o Vasco teria passado a buscar alternativas de menor custo, atletas mais acessíveis financeiramente e que estejam livres no mercado ou em fim de contrato. Mas isso não é estratégia, é desespero. É o famoso tapa-buraco, que só engana quem não acompanha o clube de perto. O torcedor que vai ao estádio, que assiste aos jogos, que sente na pele a angústia de ver o time jogando mal, sabe muito bem que trazer apostas sem critério nenhum não é solução. É jogar contra o tempo e contra o futuro do clube. A história do Vasco sempre foi construída com grandes nomes, com jogadores que entravam em campo e honravam a camisa. Não dá para aceitar que em pleno 2025 o clube esteja contratando por contratar, apostando em jogadores que não conseguem se firmar, nem em campeonatos de menor expressão. O caso de John Mercado ilustra bem essa falta de critério. Um jogador que mesmo jovem nunca se destacou de verdade, passagens apagadas, números medianos e nenhuma certeza de que vai chegar para resolver. E se não bastasse isso, a negociação ainda empacou porque o clube onde ele joga quer venda definitiva. O Vasco nem dinheiro tem para isso. Então qual era a lógica em iniciar essa conversa? E quando a gente pensa que não tem como piorar, surgem casos como o de Lucas Loureiro, filho de Felipe, que chegou ao Vasco praticamente por laços familiares. Ganhou algumas oportunidades, não mostrou nada demais e agora já está de malas prontas para o futebol português. Como é possível que um jogador tão limitado consiga espaço enquanto outras promessas da base sequer têm chance de mostrar serviço? É essa a meritocracia que a diretoria tanto prega. É esse o modelo de gestão que vai tirar o Vasco da crise. Não dá para continuar empurrando a realidade com a barriga. O clube está afundando em dívidas com elenco desorganizado, base desvalorizada, contratações sem critério e uma gestão que até agora não mostrou nenhum sinal de que sabe como virar esse jogo. E mesmo assim, o torcedor não abandona. Ele vai, ele canta, ele protesta. E é justamente por isso que merece respeito. Merece dirigentes que falem a verdade, que assumam responsabilidades, que olhem nos olhos da torcida e digam o que está sendo feito para mudar esse cenário. Enquanto o Vasco se arrasta no campeonato, outros clubes que também passaram por dificuldades recentes conseguiram se reerguer com profissionalismo e gestão séria. O exemplo está aí, é só olhar o que times como Fortaleza, Atlético Paranaense, Bahia e até o próprio Botafogo vem fazendo. Não é mágica, é trabalho. É investimento na base, é saber contratar, é valorizar os profissionais certos e, acima de tudo, é ter um projeto de longo prazo, coisa que o Vasco, infelizmente, parece não ter. A venda de Matheus Ferreira foi um tapa na cara da torcida. Um jogador formado dentro do clube, com histórico de seleção de base, que renovou o contrato até 2026, sendo vendido por R$1,5 milhão de reais. Isso não é gestão, é liquidação. E o pior, sem nenhuma explicação convincente. O torcedor fica sem saber se o clube precisava vender às pressas por falta de caixa, se houve pressão do staff do jogador ou se foi pura e simples incompetência. O fato é que mais uma promessa deixou o clube pela porta dos fundos, enquanto o elenco principal segue cheio de lacunas.
Se o Vasco quiser sair dessa situação, vai precisar fazer muito mais do que simplesmente buscar nomes no mercado. Vai precisar se reestruturar por completo, rever o departamento de futebol, investir de verdade na base, valorizar quem está dentro do clube, cortar privilégios e acabar com esse ciclo vicioso de promessas vazias. O torcedor não aguenta mais ser enganado. Ele quer ver resultado, quer ver o Vasco grande de novo, e para isso vai ser preciso coragem. A diretoria precisa entender que não está lidando apenas com números ou planilhas, está lidando com um patrimônio cultural, com uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, com um clube que carrega uma história gigante. Cada decisão errada custa caro não só financeiramente, mas emocionalmente para milhões de vascaínos. E hoje o que se vê é um clube sendo conduzido sem rumo, sem ambição, sem a menor conexão com a realidade. E no meio de tudo isso, o elenco segue tentando encontrar um caminho dentro de campo. Mas como cobrar rendimento de um grupo que não tem estabilidade, que vive trocando de peças, que entra em campo pressionado e sem apoio estrutural? A resposta não está só no vestiário, mas na sala da presidência. É de lá que precisam vir as primeiras mudanças. É lá que a responsabilidade maior deve ser cobrada, porque quem assume o comando do Vasco precisa entender que não está ali para aprender, está ali para resolver. A torcida do Vasco merece muito mais do que está recebendo. Merece transparência, respeito, competência. Merece ver o clube brigando na parte de cima da tabela, disputando competições internacionais com dignidade, revelando talentos, mantendo seus ídolos, trazendo reforços à altura. Mas, acima de tudo, merece um projeto que tenha começo, meio e fim. Não dá mais para viver de improviso. A cada temporada perdida, o abismo aumenta. E a cada jovem da base vendido por mixaria, a esperança de reconstrução diminui. O Vasco ainda é gigante, mas precisa parar de agir como um clube pequeno, precisa resgatar sua identidade, sua alma, sua essência. E isso começa com decisões firmes, com planejamento e principalmente com responsabilidade. A torcida está disposta a fazer sua parte, mas ela precisa de um clube que também esteja disposto a fazer a sua, porque amar o Vasco é fácil, difícil é continuar vendo tudo isso acontecer e não se sentir traído. Que a diretoria acorde, que a mudança venha, que o Vasco pare de colecionar vexames e volte a dar orgulho. O caminho ainda existe, mas o tempo está acabando. Ou o clube reage agora, ou o destino pode ser mais um rebaixamento, mais uma reconstrução dolorosa, mais um ano de sofrimento. E ninguém quer isso. O Vasco é muito maior do que esse momento e merece voltar a ser protagonista. Não é pedir demais, é pedir o básico. O mínimo que qualquer torcedor espera. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um burburinho começa a ganhar força. Brian Rodrigues pode estar prestes a falar pela primeira vez como jogador do Vasco da Gama. Embora ainda não haja anúncio oficial, fontes próximas ao clube garantem que a negociação está praticamente fechada, restando apenas detalhes burocráticos para que o atacante uruguaio vista a camisa Cruz Maltina. A movimentação intensa nos corredores de São Januário nos últimos dias só alimenta os rumores. Pessoas ligadas à diretoria já tratam o acerto como encaminhado e, embora o clube mantenha o tradicional silêncio, a expectativa é de que a confirmação ocorra em breve. Rodrigues, atualmente no Clube América do México, vê com bons olhos a oportunidade de atuar no futebol brasileiro e teria dado sinal verde para a transferência. A possível contratação do atacante, que já passou pelo Los Angeles FC da MLS e soma convocações pela seleção uruguaia, é vista como uma aposta ousada da diretoria vascaína. Brian é conhecido por sua velocidade, dribles curtos e habilidade pelo lado do campo, características que agradam ao técnico Ramon Dias, que já teria aprovado o nome do jogador. Internamente, o discurso ainda é de cautela, mas há quem diga que o jogador já esteja em solo brasileiro e pode inclusive ser apresentado nos próximos dias. O fato de sua possível primeira entrevista como jogador do Vasco estar sendo ventilada nos bastidores reforça a impressão de que o anúncio está próximo.
Enquanto a torcida vascaína aguarda ansiosamente por novidades, as redes sociais já fervilham com montagens de Brian com a camisa do clube e especulações sobre seu papel no time. A julgar pelo silêncio estratégico da diretoria e pela movimentação nos bastidores, parece cada vez mais provável que o atacante uruguaio esteja pronto para ser mais um reforço do gigante da colina nesta janela. Por enquanto, tudo segue no terreno da especulação, mas a fumaça é densa o suficiente para acreditar que o fogo não tarda a aparecer. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.